vão me perdoar hoje, mas... Olá, Fala, Tércio. grande homem! Como você está? Eu tô ruim, padre. Tá gripado? Tô muito gripado, nossa. Mas melhoras aí pra ti. Tá me escutando? Nossa, tá ótimo. Você tá vendo o Que pessoal como bom. ele tá aí? Comecei a ver agora. Aí, que beleza. Aliás, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live. Ah, não acredito. Eu tô destravando o povo Hum, antes de você se apresentar. Não, vamos fazer o seguinte, se apresenta primeiro, fala quem o senhor é, tá bom? Que é importante. A gente tem uma... Faz quanto tempo que a gente se conhece? Já uns 5, 6 anos. acho que uns 5 anos. 5 anos já. Bastante tempo, né? Para mim Sim. é uma honra ter uma live com o senhor, porque quando eu te conheci foi encantador. E, assim, as pessoas a gente conhece muitas vezes de vista, a gente se encanta, mas depois que passa tempo a gente desencanta, né? Mas com o senhor não, o senhor manteve até hoje todos os encontros, as passadas que a gente teve junto no hospital, assim, as histórias. Foram muitas Fala experiências. fora. Fala um pouco do senhor aí pro pessoal. Quem é o Josilei? Além de ter um nome estranho, feio, igual o meu. Bom, Josirley, aliás, eu queria explicar meu nome. O meu nome é a junção de dois nomes. E quem deu esse nome, Josirley, foi a minha avó. Graças a Deus que ela deu esse nome, porque meu pai queria colocar o nome de Mané Garrincha. Acho que não ia combinar muito. E então a minha avó estava dormindo enquanto eles estavam brigando que nome dariam para mim. E acabou ficando Josirley. Ela estava dormindo e acordou. Então meu nome nasceu de um sonho. Uau! Eu, eu sou padre, já vai fazer 15 anos de ministério e fui ordenado aqui em Ribeirão Preto mesmo. Eu estudei em Brodós, que é onde é o seminário, e desses 15 anos de padre, 13 anos eu faço um trabalho de capelania no hospital. Comecei no Hospital das Clínicas, hoje eu atendo 5 hospitais. E do trabalho da capelania, eu comecei a fazer parte dos cuidados paliativos, atendendo a capelania e ali, junto com a equipe, desenvolvendo a espiritualidade. Uau! Você é um dos líderes do apoio espiritual, né, padre? Sim, a rede de apoio espiritual ela começou em 2009, quando aconteceu o primeiro simpósio de cuidados paliativos aqui em Ribeirão Preto. Inclusive foi na unidade de emergência. A doutora Marísia, que é uma professora da terapia ocupacional, doutora e professora aqui da USP, ela que idealizou o primeiro simpósio de cuidados paliativos, e desse simpósio então teve um encontro com o pastor Paulo Ros, o pastor Paulo Ros da Igreja Batista, o Rubens da Presbiteriana e uma espírita. E comigo nós formamos a rede de apoio espiritual. Que Hoje hoje coordenada coordena. pela a doutora Catalina, que é uma psiquiatra, ela que coordena, ela que articula toda a rede. Já somos praticamente mais de 20 igrejas entre católicos e evangélicos e mais os espíritas trabalhando juntos. E quantas pessoas já tem, assim, que fazem parte do apoio espiritual? Já tem mais de 1.000, não é? Que fizeram a formação para poder atuar no Hospital das Clínicas e em outros hospitais que tem a rede. Todo ano que a gente faz, inclusive a formação é dia 15 agora, dia 15 de fevereiro. Já mais de 1.000, bem mais, né? Acho que os que fizeram. Agora, os que atuam, dá em torno de uns 800 atuando, talvez por Ah, aí, né? ah. E o Expresso Riso faz parte disso, né? Sim. Aliás, o Expresso Riso foi uma novidade, que, aliás, é o que a gente vai desenvolver hoje, né? Como é que poderia trabalhar a questão dos doutores palhaço e encaixar com a espiritualidade. E quando vocês começaram
a fazer parte da rede, a gente começou a perceber o quanto que os doutores palhaços, eles desenvolvem muita espiritualidade. Uau, uau. Ó, padre, só pra gente ter uma organização na live, se eu Uhum. fizer assim pra você, é porque travou, a gente vai ter que entrar de novo. Tá bom. Tá bom? E se eu falar assim, pessoal, pega a senha, você já sabe o que é isso? Eu já vi você fazer com as outras lives. Alguma palavra-chave aí. É uma frase que você É. disse que vai destravar nossa vida, nosso trabalho. E eu falo pro pessoal pegar a senha, porque senha, sempre a gente tem uma senha, destrava algo, né? Sim, então, sim. Ou uma oportunidade, uma porta. Então é para isso. Padre, fica à vontade. Bom, Pércio, eu acho que primeiro, assim, está sendo importante fazer essa live com você, porque assim a gente vai aprendendo a utilizar os meios de comunicação. Para mim, como disse para você, é uma novidade. Quando você me fez o convite para fazer essa live, a gente ficou tentando aí imaginar o que realmente seria o tema abordado hoje, e a gente acabou colocando risos e espiritualidade. Em vista de tantas experiências, como você disse, a gente já fez junto, né? O de acompanhar os doutores palhaços ali no Hospital das Clínicas e de saber o quanto que a alegria ela pode ter esse poder transformador na vida de um paciente hospitalizado e principalmente pacientes que estão aí com um diagnóstico de uma doença e com um prognóstico às vezes não muito agradável ou porque recebeu uma má notícia. E aí vem o humor, né? Eu acho que a gente teria que entender que o que o Expresso Riso faz e tantos doutores palhaços que a gente conhece espalhado aí nesse mundão, né? Eles não estão lá para fazer nenhum tipo de brincadeira que seja no tom de gozação, mas esse humor que é capaz de salvar realmente a vida de uma pessoa que está tão fragilizada e está tão machucada, né, diante dos diagnósticos e também de estar desnuda de tudo, né, sabendo que está numa situação que parece que para ela não tem volta. Né? Que legal. Padre, é muito legal você falar isso, porque o riso, ele influencia no corpo, na mente e na alma. Exatamente, exatamente. Top. E a gente compartilhou, eu compartilhei com você uma experiência de uma paciente que eu acompanhei, aliás, continuo acompanhando, e não foi aquela coisa mais séria de poder fazer abordagem com ela, mas foi o momento lúdico que ela pôde, digamos assim, aliviar as tensões que ela estava vivenciando naquele momento. Aí foi por isso que a gente trouxe, né, como que o riso pode realmente causar um efeito extraordinário e ajudar a pessoa a dar o up na vida dela. Então, os doutores palhaços e todos aqueles que trabalham de forma mais alegre diante de uma situação extrema, pode curar realmente uma pessoa ou curar a alma dela. Uau, uau. Top. Fantástico. Ô Pércio, eu gostaria de compartilhar com vocês e também com todos aqueles que estão aí nos acompanhando nessa live, um texto. Aliás, eu vou dar a sugestão de 2 livros que talvez possa nos ajudar e também iluminar, principalmente falar sobre espiritualidade, não é? Ok. Eu acho que nos encontros que a gente faz do Expresso Riso, eu costumo sempre dizer que 2 pode levar a uma, mas uma não depende de 2. Não sei se você lembra disso, né? Que a religiosidade pode levar à espiritualidade, né? E acho que é a intenção, mas a espiritualidade não depende nem da religião e nem da religiosidade. Pega a senha! Pega a senha! E aí, Repete, um dos padre, textos... repete isso aí, padre. Repete de novo. Que a religião e a religiosidade pode levar, e acho que é a intenção da religião e da religiosidade,
levar a espiritualidade, só que a espiritualidade não depende das duas, né? Então, duas pode levar uma, mas uma não depende das duas, né? Fantástico. E aí um dos textos que eu gostaria, aliás, eu sou muito fã dessa pessoa, ela é médica, ela é pediatra e hoje ela é a provedora do Colégio Vitor Frankl, aqui em Ribeirão Preto, e é uma das pioneiras da logoterapia e também de difundir todo um pensamento de um médico psiquiatra que viveu, que fez a experiência do campo de concentração, que é o Vitor Frankl. E essa pessoa, essa médica aliás, ela frequenta aqui a minha comunidade, é a doutora Marina Lemos Silveira Freitas. Não sei se você conhece esse livro. Não conheço. Tá de cabeça, olha. Afrontamento e superação de crises. E num dos capítulos que ela retrata, ela fala sobre a capacidade de alegrar-se. Ela fala sobre o sentido do humor, né? Aliás, a espiritualidade, ela trabalha muito a questão do sentido da vida e para a vida, né? Consegue, acho que é a primeira intenção, né, da espiritualidade. Posso ler um trecho desse? Peguei. Então, esse texto, esse capítulo do texto do livro da doutora Marina, que ela cita Vitor Frankl, ela diz assim, um grande recurso natural de Frankl era a sua capacidade de humor, de alegrar-se com as pequenas e simples coisas. Ele relata a alegria que sentiram ele e seus companheiros quando constataram que um dos chuveiros realmente saiu água. A gente não pode esquecer que eles estão vivendo a ausência de tudo e o primeiro banho que eles conseguem tomar para eles é um motivo de alegria, não é? Uau. Então, Frankl traz, e a doutora Marina cita muito nesse livro, essa capacidade que todos nós temos de transformar a minha dor. E um jeito de transformar essa dor é através do humor. Né? Uau! E ainda, e que, assim, aquilo que a gente estava dizendo, né? Não é no sentido de gozação, né? No sentido de você poder encontrar sentido. E a outra coisa o outro livro que eu queria citar para você depois você manda a foto que eu posto pro pessoal poder. Tá. Aliás, você conhece a doutora Marina, né? Sim. Tão pequena, mas grande nas atitudes. A doutora Marina é um poço de sabedoria. E o outro livro é um dos livros que eu estou lendo, né? Bilhete de Plataforma dos Cuidados Paliativos. O autor é Derek Doyle. E aí ele faz essa diferenciação entre religião e espiritualidade. Religião descreve um sistema de crenças, ou fé, ou com suas doutrinas e seus dogmas, e a necessária observação desses seus dogmas, incluindo orações, confissão, estudo da escritura, liturgia, etc. Então é aquilo que eu pratico através de ritos, gestos, não é? É a religião. Agora, a espiritualidade é muitas vezes definida como busca do significado existencial. É o significado da vida. Né? Eu acho que eu queria citar esses dois livros, que eu acho que é importante, eu acho que também é uma ferramenta para a gente poder entender, né, a questão da... Pega a senha. É tão importante você falar isso, padre, porque tem tanta gente magoada com a religiosidade que desistiu da espiritualidade. Sim. Entende? Sim. Então, as pessoas não entenderam ainda qual que é o motivo de vida delas. Sim. Então, é muito importante você falar isso. E muitas vezes o palhaço ali, ele trabalha o humor e ele traz essa vontade de viver para essas pessoas, né, padre? Porque, ó, lembrando que o riso, o nosso trabalho, ele não é só bonitinho, porque muitas pessoas falam, seu trabalho é lindo. Fala, nossa, você é um doutor, padre, nossa, seu trabalho é lindo. Só que ela não entende que o nosso trabalho é eficaz para o hospital. Porque rir libera endorfina hormonal produzida no cérebro. Sim. E dá a sensação de bem-estar e alívio da dor. Sim. Então é físico. O riso
É uma proteção que o corpo tem. Por isso que você já viu aquelas pessoas que ficam nervosas e quando ela tá muito nervosa, ela começa a rir? Minha É esposa é verdade. assim. Quando ela tá muito brava, ela começa a rir do nada. Você fala, gente, que loucura, é doida. Não, é que o corpo faz ela rir para estabilizar ela, para deixar ela calma. Exatamente, Como Deus é exatamente. perfeito. Olha, uma coisa que eu vivenciei nos cuidados paliativos foi quando eu fui acolher um óbito. Uau. A família tinha acabado de perder o seu ente querido. Tava as duas filhas e a esposa. Essa pessoa ela faleceu com seus 46, 47 anos. Eu tô com 45 anos, né? Nossa, nova. E nova. E você imagina a dor, né? Da família naquele momento. Eu vou citar uma experiência, mas é mesmo caminho, porque não foi aqui no Hospital das Clínicas, mas foram doutores palhaços, né, outros doutores palhaços só que eles atuam através da música, né, fazem alegria através da música, eu não recordo o nome. Só que eles não sabiam que o paciente tinha morrido. E eu fui para acolher, eu cheguei depois deles. E quando eles entraram no quarto e viram quer dizer, três moços chorando, né? A mãe e as duas meninas chorando. E, e as meninas imediatamente vê eles todos caracterizados, né? Pintados, nariz vermelho. E elas pedem para eles cantar, para esse grupo cantar uma música. Eu acho que era Raridade. Acho que era Raridade. Eu não Caridade. lembro a É o letra. espelho, É, reflete a imagem. era, acho que é a Raridade. E quando eu entrei no quarto, quem ficou impactado fui eu. Porque de imaginar como é que eles teriam a capacidade de contornar, né? Porque a intenção era entrar no quarto, ver um paciente, né, que estava talvez triste ali e, né, dar aquele up para a vida dele. Só que ele estava morto, né? E quando eles cantaram, a expressão do rosto, como que fala, né, Perso? Né? Demais. Como é que você. Ali não era fazer ninguém rir, né, a intenção. Aí que entra a espiritualidade naquele momento. Não era, eles estavam cantando, a expressão eram de palhaços, mas a expressão não era de fazer rir. Lembra, o palhaço que tem os dois olhares, né? O olhar que, né, o rosto que sorri, mas o rosto que ao mesmo tempo, mas ele não deixa de ser palhaço, mas ele está curvado. Que eu lembro muito do seu personagem, né? Do Peteleco. E naquele momento, a família sendo acolhida, e para ela, o quanto que foi importante eu vou falar doutores da alegria, doutores palhaços que estavam ali, cantando e, e tirando lá do fundo, sabe, do profundo. Isso é espiritualidade, é um voltar-se para si. Espiritualidade, uma coisa são as vivências externas. Naquele momento, através da música, o que eles estavam fazendo e também da expressão do rosto, o que eles estavam fazendo com a esposa e com as filhas era o movimento de entrar dentro. Uau. A religião é a vivência externa. A espiritualidade é a vivência interna. Uau, Então, pega seca, pega seca. é fazer um movimento para dentro e ali começar a aliviar a tensão. São os pequenos. Talvez é aquele milagre que a gente não entende. Porque o milagre é a experiência de Lázaro sair do túmulo, né? E ali, o milagre era de entender que aquele processo também é importante. A morte também tem o seu papel, o seu significado. Uau, fantástico. O que eu falo que eles trabalharam, a questão do olhar, sentir e o agir, né? Sim. Eles viram que o momento, olha lá, até na Ah camiseta, lá, exatamente. fazer uma propaganda, é que eles olharam e viram que o momento não era para riso, né? E aí eles entram e eles percebem, eles têm que trabalhar um código para atingir
aquele momento. E a música é um dos melhores códigos que a gente tem para trabalhar isso, né? Eu vou dar um curso de comunicação hospitalar, padre. Que bom! Dá para entrar no ar. E eu vou falar sobre isso, falar sobre o canal, sobre o código. Quais são os códigos que a gente tem para atingir o outro? Então a gente vai falar tudo isso. Mas, padre, isso é sensacional, sensacional. Eu queria que você contasse aquela história do Patati Patatá. Nossa, aquilo foi... acho que essa experiência vai fazer parte da minha vida até... Acho que no dia que eu partir deste mundo, ela vai continuar fazendo parte na memória das pessoas. O apoio espiritual, ele sempre se encontra... porque o apoio espiritual não é somente para os pacientes, também é para os profissionais da saúde. E num dos encontros que nós estávamos realizando, inclusive o pastor Paulo Ross, que não trabalha mais com a gente aqui no apoio, porque ele está vivendo o ano sabático, ele estava presente, e a Virgínia e a doutora Catalina. E a equipe da PED trouxe a experiência de um menino que nasceu no hospital e não conhecia o mundo externo, né? Não tinha contato com o mundo externo. E elas ficavam incomodadas porque... Padre, só um minutinho. A gente não pode perder essa oportunidade. Vocês entenderam o que ele falou, gente? Você pegou a senha? Ele morava no hospital. Ele não tinha contato com o mundo externo. E você está aí reclamando que está com dor de cabeça, você está com conta para pagar, você está reclamando da vida, está reclamando da sogra, está reclamando de onde mora, está reclamando do marido, está reclamando dos filhos. E tem gente que não conhece, não tem oportunidade de conhecer o mundo externo. Então deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Entendeu? Olha o que o padre está falando. Por isso que a gente tem muitos motivos para ser grato, né, padre? Demais. E aí, quando elas trouxeram a história dessa criança, elas contando, dizendo assim, olha, toda vez que ele recebe um acesso, né, vão tirar um sangue, eu vou passar uma medicação venosa, né, quer dizer, imagina, é uma criança, né, uma picada, né, a dor deve ser, né, no entanto, qual criança que gosta de tomar injeção? Aliás, nem adulto, né, eu mesmo, quando vou tomar injeção, já viro o rosto, né, de medo. E ela simplesmente elas escrevendo que ela fazia aquela cara assim de dor, mas depois sorria. Logo depois de uma picada, sorria. Recebia a medicação e falava, agora é o Patatá. Ela tinha um boneco do Patatá do lado dela, que também tomava... Quando eu vi o Patatá, né, eu fui ver o Patatá pessoalmente, os bracinhos do Patatá estavam tudo furado, né? Porque elas tinham que furar o braço do Patatá. E quando elas trouxeram, choraram, contaram essa experiência, elas não sabiam o que fazer, né? Essa criança moradora ali do hospital já estava com 6 anos de idade, né? Não tinha muito vínculo familiar, né? Por conta das dificuldades. Aqui a gente tem que entender que às vezes não podemos julgar nem papai nem mamãe, porque todos têm algum motivo, né? Todos nós temos alguma razão, até mesmo de não dar conta de cuidar de alguém, né? Pega a senha. Fala de novo. E aí... que não podemos julgar, porque, aliás, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem sua biografia, a gente tem que respeitar, né? Eu não posso dizer assim, ela talvez tenha largado, não, a gente não sabe o que se passa por dentro dessa pessoa, né? Quais são as razões que ela tem realmente a dificuldade. Então a gente não pode julgar as pessoas. Uau. E aí eu fui conhecer essa criança. E o quanto que o primeiro encontro existe um impacto, acho que para todos nós. Conhecemos o paciente, 6 anos de idade. Ele nunca viu um padre, nunca viu um pastor, não sabe o que é padre, não sabe o que é pastor, né? Não tem vínculos religiosos, nunca ninguém tirou ele do hospital para levar a uma igreja, a um templo, né? Ninguém foi lá... né, se a família fosse espírita dar um passe, ele não tinha
contato, né, com religião, com nada, como eu já disse, com nada externo. Nunca foi ao shopping, nunca brincou, né, como qualquer criança, não andou de bicicleta, ninguém, enfim. Nasceu no hospital e estava no leito de uma cama. E alguém apresentou, olha, o tio padre chegou. Foi quando eu comecei a ser chamado de tio padre, né? Tio padre. E eu conheci o Patatá, né? Um boneco que ficava com ele. E essa criança muito comunicativa, sempre sorridente, né? Falou, tio, ao meu amigo, mostrava o Patatá. E naquele exato momento, a enfermeira ia colher um sangue, né? Para exame. Eu vi a expressão de dor, que foi assim, sabe aquela expressão, aquela coisa que é coisa não é de minuto, é de segundo, que ela fez aquela cara realmente e de repente ela sorriu para a enfermeira. A enfermeira estava invadindo e ele teve a capacidade de ir além da dor, né, de superar a dor, ou de resignificar, mesmo que ele não entenda a palavra resignificar, a sua própria dor. Uau! E, Uau. Pera e aí, aí pessoal, ele diz... pessoal, pega a senha. Qual dor que você está passando? Ressignifica. Ressignifica, pega a senha. Qual dor que você está passando? E aí ele falou, é o Patatá. Aí foi quando eu vi realmente o braço do Patatá. Na minha cabeça, Pércio, eu falei, porque todo mundo falou, mas o que fazer? Porque a gente não sabia quanto tempo essa criança tinha mais, né? A doença estava evoluindo, né? Ela já, quer dizer, nasceu e já estava com 6 anos de idade. Profissionais, né, médicos, enfermeiros, todo mundo, psicólogos, com aquele olhar de compaixão, uma coisa, não era dó, compaixão, isto é, compadecer, se sentir a dor do outro, né? Se importar com a dor do outro, isso é compaixão. E aí eu pensei, poxa, o Patatá é o que ele tem de mais real com o imaginário, né? Com aquilo que ele não consegue tocar, né? Esse boneco, ele viu na TV. Quantas vezes ele assistiu o Patatá? Então, o Patatá fala, o Patatá sorri. Expressa. É exato. Só que ele nunca viu o Patatá pessoalmente, né? Então, ele se relacionava com algo que ele nunca teve contato, mas que ele acredita, né? E que faz bem. Então, talvez assim, a experiência da espiritualidade ou da religiosidade dele estava todo naquele boneco do Patatá. Uau. Vamos trazer o Patatá, né? Vamos ver o que a gente faz, o que a gente consegue. Aí o Barry, né? O Barry é o responsável pelo grupo Patati Patatá, é o assessor direto. Foi quando eles me explicaram que existem 5 patatás oficiais que andam esse Brasil todo, né? São muito parecidos. E o original que fica lá fazendo os programas, aí o Barry falou assim, padre, temos um Patati Patatá em Franca e a gente vai direcionar esse Patati Patatá para Ribeirão Preto. A minha preocupação, quanto custa? Padre, nada. Isso a gente faz por amor, não custa nada. Tá bom, então que hora? Olha, vamos combinar 7 horas. 7 horas eles chegaram. 7 horas da noite. Eu nunca, assim, eu voltei a ser criança, né? Eu acho que a primeira criança que saiu de dentro de uma pessoa com 40 anos foi com o padre Josirley. O porteiro... Povo. Quando a pessoa vê o palhaço, você faz ela voltar à infância. Você mexe com o imundo da imaginação dela. Pega a senha. Acessa uma memória, né, passada. Isso é o que a gente chama de arquétipo. São as Exato. São figuras de linguagem que estão no nosso inconsciente, que quando é acessada, elas vêm à tona. Eu lembro que quando eles chegaram de van, não tinha uma descrição nenhuma, né? Porque alguém cedeu uma van para eles, uma dublô, né? Não tinha esse filme nem nada, eles chegaram todo caracterizado,
E o porteiro não sabia se abria a porta ou se pedia para tirar uma foto. E a gente teve que falar, pelo amor de Deus, abre essa... E a hora que eles entraram, que eles desceram do carro, pronto. Acabou. Hospital não tinha mais cara de hospital. Como que, Uau! né? O hospital não tinha mais cara de hospital. Para ele chegar Pega a até o senha, sétimo. pega a senha, padre, pega a senha. Eu já escutei, padre, de uma diretora de hospital, que quando a gente entrava no hospital, mudava o cheiro de morte do hospital. Sim, sim, sim. Olha o que o Patati Patatá fez. Mudou a realidade do hospital. Sim. E assim, parou. Todo mundo teve, só para você ter uma ideia, teve médicos, né, que não estavam no horário de trabalho, eles voltaram para o hospital, voltaram todo mundo, outros profissionais, justamente para ter esse encontro com o Patati. Mas o Patati era especificamente para uma única criança, só que eles, por iniciativa própria, porque eu acho que quando você está disposto a se doar, não é, completamente, eles foram percorrendo os corredores para todas as crianças, né? Uau. Todas as crianças que estavam ali. E foi difícil, eu Olha, acho que muito pega a senha. Pega a senha. Padre, você está me dando muita senha. Para, calma, só um minuto. Quando você está disposto, você alcança muita gente. Agora, quando você não está, vira fardo, é obrigação. Quando você está disposto, você alcança muitas pessoas. Uau, padre, continua que eu tô amando. Como colocar o Patati Patatá dentro do elevador com aqueles pezão? Foi a primeira... E todo Aquela mundo querendo... silicona, né? Nossa, todo mundo querendo entrar. E eles, assim, sempre comunicativo, são os palhaços, né? Bom, o Isaac, a gente queria dizer para o Isaac que aquele boneco que ele colocou tanta fé era real. Pércio. E às vezes tem gente que vive uma religião, está inserido dentro da religião, pratica, né, às vezes veste determinadas roupas, fica naquele ritual, né, tá, mas não consegue acessar aquele que precisa ser acessado, porque Deus é real. Uau! Deus é real. Às vezes a gente se afeiçoa a amuletos, a coisas. Não, Deus é real. Deus, ele se deixa ser tocado, né? Ele dialoga com a gente. E, enfim, quando o Patati, Patatá, a gente ainda explicou que era o Patatá, então eles inverteram, né? Porque sempre chega o azulzinho e depois o verdinho. Então, quem entrou primeiro foi o Patatá. Quando essa criança que estava no colo da enfermeira, com os acessos, né, porque ele precisava das medicações, quando ele viu o Patatá, pronto, ficou um silêncio. O silêncio. O quarto estava lotado, cheio de câmera, né, todo mundo com seu celular. Crianças que vieram dos outros quartos para aquele quarto. Você lembra que, né, eram quartos um pouco maior com várias camas, né, o sétimo andar. Que ele viu o Patatá, ele olhou para o boneco, olhou para aquele que mexia, olhou de novo para o boneco, chorou e sorriu. Uau. Chorou e sorriu. E levantava os braços, né? E levantava os braços. Aí ele chorava mais um pouco. A médica já estava nos prantos, né? E ele queria, né, ter esse jogo de poder esticar o braço para ver que o Patatá estava mexendo. E eles vieram ao encontro cantando a musiquinha, né, que do Patati, é com Patatá. E todo mundo começou... Aí o silêncio foi deixado pela música, né? A música, todo mundo começou a cantar essa música, nem eu sabia cantar, comecei a cantar a música do Patati Patatá, e o quanto que isso trouxe, digamos assim, a saturação dessa criança subiu. Uau. Foi, né? Foi, assim, o pico de alegria dela
Doença, doença, Uau. a gente não percebia. O quarto, né, com tantas outras crianças, né, com câncer que estavam ali, crianças com outras comorbidades, né, os profissionais, quer dizer, o Patati Patatá humanizou muitos corações profissionais ali, de muitos profissionais. Uma outra coisa que acho que os doutores palhaços fazem, né? Humanizar. Né? Através do personagem, humanizaram o quarto todo. E aí, a hora que o Isaac conseguiu abraçar o Patatá, ele não parou de chorar mais. Né? 6 anos de idade. Imagina, todo mundo tirou foto, todo mundo se emocionou, o Patati Patatá ainda conseguiu andar mais um pouco, tirou foto com todo mundo. 10 dias depois, a criança faleceu. Ai. O andar, todos ficaram tristes porque lembraram daquele momento, mas ao mesmo tempo, a satisfação de terem feito algo. Porque nós fomos cúmplices, né? O Barry do Patati Patatá foi cúmplice da gente, né? Para poder dar esse pico de alegria, né? Quer dizer, a saturação, é isso que a alegria faz, né? Dá esse up na saturação, né? E o Isaac, então, faleceu 10 dias depois, mas com, assim, todo mundo realizado. Eu pude fazer a diferença na vida de uma criança de 6 anos de idade. Eu acho que eu falei o nome dela, né? Falou. É, Falou? acho que eu Falou. falei, mas não tem problema. Né? Então, há 10 dias depois, acho que foi digamos, a experiência de Jesus andando sobre as águas. Né? Uau. O milagre Né? aconteceu, né, padre? O milagre aconteceu. Né? Ele precisava Aliás, daquilo, né? É uma coisa muito legal que você falou, que o palhaço, ele humanizou o ambiente. E o que a gente vê muitas vezes é o palhaço querendo apresentar e não humanizar, né? É ganhar o acesso, né? aliás, Então, todo trabalho voluntário, eu falo que o capelão também tem, que ele não está ali para. Aliás, eu passei a compartilhar muitas fotos minhas particular e raramente, a não ser quando alguém tira uma foto minha, né? Aí eu reposto se posso, porque eu estava chegando num determinado momento que por que eu estava fazendo aquilo, né? Qual era a intenção? Não é uma autopromoção, mas você promove alguém, né? Alguém que precisa. Né? Mas não é assim. pegou a senha, povo. Não é autopromoção, mas você promove alguém. Esse encontro do menino com o Patatá, eu creio que foi algo como se no nosso intelecto aí racional e emocional, é como se a gente estivesse encontrando Deus. Exatamente. Porque a resposta dele foi de respeito, foi o silêncio. Quando a gente encontra alguém e a gente se cala, é porque a gente está demonstrando corporalmente, mentalmente, fisicamente, respeito. E o que o menino fez foi isso. Porque você trouxe o que ele tinha de maior no seu mundo. Era o Patati Patatá, no seu mundo era o de maior. E você trouxe ele para o mesmo nível. E isso mudou aquele menino. Acho que quando ele levantou o braço, ele devia estar falando: olha o meu braço. Você participou de tudo isso. Olha o meu braço. Você estava Exatamente. junto comigo. Não era um levantar o braço eu acho que não era um levantar o braço de esticar. Porque se a gente quer abraçar, a gente estica aqui. Mas ele esticou aqui. É para mostrar. Ó,
assim, que bom. Que bom que você estava comigo. Foi essa a intenção do menino. Uau, padre, fantástico. Que reflexão linda. Muito linda essa reflexão. Eu acho acho não, isso é certo, né? Voltando, temos essa capacidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu acho que é a responsabilidade, né? É a nossa responsabilidade. Temos uma responsabilidade, não é? Passe na vida de alguém, mas deixe um rastro de alegria, né? Uau, pega essa senha. Pega essa senha, povo. É, Fala de novo, padre, fala de novo. passar na vida de alguém, mas deixar um rastro de alegria, não é? Aliás, Deixar algo padre, de bom. o fruto do Espírito é o quê? Alegria, paz, longanimidade. Então, Sim. se você está andando aqui e você não está deixando alegria, paz, longanimidade, você não está frutificando. Ontem eu fiz uma experiência, porque eu estava pensando na live hoje, e lá na unidade de emergência, quando as pessoas estão na espera, né, de passar ali aquele guichê, aquele vidro, né, dizendo, olha, eu vou visitar o meu parente, a minha esposa, meu filho, enfim, né, então eles encontram as pessoas de um lado, né, e esses familiares são do lado de cá sofridos, né, porque o sofrimento de quem está lá, né, é a extensão deles. E aí, a hora que eu entrei ali na parte de dentro, com as pessoas que recepcionam, né, que pega nome, dá o crachá, e aí eu vi duas senhoras, mas elas estavam tão cabisbaixa, triste do outro lado, e eu falei para a moça, você consegue perceber o que naquelas duas senhoras? Aí ela falou, nada. Eu falei, como nada? Olha de novo para elas, mas olha, atento. Padre, eu não estou vendo nada. Eu falei, como você não está vendo? São pessoas. São pessoas que precisam ser vistas. Ela falou, Uau. tá, padre, mas assim, elas estão tristes que provavelmente deve ter alguém ali que está fazendo, né, um procedimento, tudo. Eu falei, mas a gente pode fazer a diferença na vida dela agora. Que tal eu e você fazemos a diferença na vida dela? Aí a senhora, quando ela olhou para o nosso lado, eu tentei chamar a atenção dela, né? Aí fiz assim, ela com você, ela. Aí ela olhou e falei, ó, sorri que a gente rejuvenesce, né? Sorri que a gente rejuvenesce. Ela, só que ela não estava escutando porque tinha um vidro, aí eu escrevi, sorrir é bom. Eu escrevi para ela e grudei. Só que não foi só ela que leu, todo mundo leu. E no que todo mundo leu aquilo que estava escrito, eu comecei a sorrir e ela também. Consequência, todo mundo que estava ali começou a sorrir. Aí eu falei para ela, tá vendo como você não só faz Quando você resolve cuidar de um, automaticamente você começa a irradiar, né, a cuidar de outros. Olha a diferença que a gente pode fazer. Aí depois que ela veio, ela falou assim, quem que é esse doutor? Porque todo mundo me vê com jaleco. Aí ela falou, ele não é doutor, ele é padre, ele vem aqui. Aí já começaram, né? Ore por meu filho, ore por meu marido, ore. Não, vamos orar, vamos anotar os nomes. Mas o fato, né, de demonstrar que sorrir é bom, o que contagiou, você entende? A empatia, né? O outro passa de deixar. Quer dizer, eu passei a não ser mais estranho para ninguém ali, né? Não era mais estranho. Uau, fantástico. Fantástico. Que... Ai, que live, que live. O pessoal tá tudo comentando aí. Tem muita senha que tá dando aqui. Padre, Obrigado, Pati, obrigado. o pessoal tá até falando que você é muito abençoado. Gente, vocês não sabem, e eu tenho o prazer de ser amigo dele. Olha que bênção. Ai, gente, fantástico. Ô, padre, você lembra que a gente estava numa reunião do apoio espiritual e você estava lá atrás e tinha um rapaz
com os braços cruzados. Ah, lembro. Que Na palestra, e o Peteleco ficou atrás dele, como se fosse sombra. Aí o outro palhaço, o Tanã, ficou atrás também. E tudo que ele mexia, a gente meio que você gravou isso. Uma simples ação, né? Como e para ele vídeo também, né? Foi, assim, a gente tem que ter essa delicadeza de perceber algo que é bom, né? E naquele momento que a gente estava lá, eu tinha que encerrar o encontro, mas naquele momento era algo bom. Eu estava vendo que... E o quanto que depois, na hora que ele percebeu, né, ele começou a fazer gestos para vocês imitarem, né? Ele também. E aí eu filmei, logo em seguida eu acho que escrevi alguma coisa a respeito disso, né? Aí eu publiquei, e acho que foram muitas curtidas, acho que muitas visualizações. Teve gente que compartilhou esse vídeo, né? Foi. Pegou a senha, pô, você viu o que ele falou? Você tem que ter a sensibilidade para pegar algo bom. Essa história do Patati e Patatá, padre, foi a sua sensibilidade. A sua sensibilidade. Os profissionais estavam ali e ninguém teve essa sensibilidade. Claro que a gente também não pode, igual você falou, julgar eles, porque eles vivem aquela rotina e eles precisam ser os mais profissionais possível. Sim. Já tem outros casos na questão de humanização, mas a sensibilidade veio do Senhor. Então, eu bato muito no meu curso, que é a questão que eu trabalho, que é o olhar, o sentir e o agir. Porque se você não olha, você não sente. Se você não sente, você faz a coisa errada. Entendeu, padre? Olha uma coisa que aconteceu, padre, que assim foi sensacional. A gente foi visitar uma paciente e a gente não costuma perguntar a doença, né? Porque senão a gente já tem esse pré-julgamento, aí a visita fica um pouco mais difícil. Mas a enfermeira falou, quero que vocês vão num quarto, e esse quarto especial, aí falou. A moça estava em fase terminal, era um câncer que já tinha metástase, e não tinha mais o que fazer. Então ela tinha 1 semana de vida. E aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai? Né? Aí beleza. Só que a enfermeira, padre, ela foi junto com a gente. Aí na hora a gente brincou, entrou, fez o processo e aí surgiu a galinha. Mas essa moça riu da nossa galinha, que é a galinha Jurema. E ela ficou encantada. E ela ria de um tanto. A enfermeira viu isso. Na semana seguinte, a enfermeira estava lá e falou pra gente de novo. Peteleco, vai lá visitar a menina lá de novo. Ela, na verdade, ela nem falou assim. Ela falou assim, Peteleco, sabe a fulana? Eu falei, ixi, morreu, né? Se tinha 1 semana, passou 1 semana que eu tinha visitar. Ela falou, não, vai lá ver ela. Na hora que eu cheguei no quarto, padre, abri a porta, ela sorriu pra gente. Falou, olha quem tá aqui. Na hora que eu olhei, tinha uma galinha na janela. Olha que espetacular. E aí eu comecei a brigar com ela. Falei, eu não acredito que você traiu a Jurema. A Jurema vai ficar chateada com você. Falei, não, fala pra Jurema que é prima, é parente. E começou a brincar. E sabe quem comprou a Jurema pra ela? A enfermeira. Saiu no horário de almoço. Olha aí. Foi lá, comprou a galinha e trouxe para paciente porque viu, olhou, viu como aquela coisa tinha feito a diferença na vida dela. Não é fantástico? Olha isso. Eu acho. Não, e é aquilo que a gente falou anteriormente, quer dizer, quando a gente consegue perceber que algo pode acessar, não é? Acessar e trazer esse bem-estar, não é? É sinal de cura. Deixa eu ler outra coisa. Olha o que o padre falou. Quando você acessa, dependendo da sua ação, você acessa, você pode trazer a pessoa ao estado de cura. Exatamente. E não é, a gente só pensa em cura, padre, cura corpo físico, mas é cura emocional, cura espiritual. Uau!
Eu gosto de conversar com os pacientes quando eles estão, assim, estão depois que recebem uma má notícia, que não tem, que a gente, antigamente eu falo antigamente que eu creio que está mudando o discurso, né? Não tem mais nada para fazer. Como que não tem? Tem tanta coisa para se fazer, né? Não tem a cura pela medicina. A pessoa fica tentando atingir um milagre, né? O grande milagre. E ela às vezes esquece de perceber o que Deus já está fazendo aqui, né? Os outros milagres que já estão acontecendo, né? O fato dela, por exemplo, de ter saído de uma CTI, de ter encontrado a medicação para a dor dela, né? Então os milagres estão acontecendo o tempo todo, né? Uau. As curas estão acontecendo o tempo todo. Né? Eu gosto muito de uma frase do Francisco de Assis, que eu uso até no meu curso, que ele fala: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. O impossível, exatamente. E tem ainda do livro aqui, diz assim, o sofrimento só pode ser suportável apenas quando você encontra um significado para ele. Uau! 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 Não é o porquê. Por quê? Por que que eu estou sofrendo? Por quê? Né? A gente faz isso o tempo todo, né? Alguém fala uma coisa, por que que você está falando isso com ele? Não é porquê, não é? Mas entre muitos porquês, eu posso, né, encontrar um como e um para quê. Né? Uau! Oh, Padre, Como você... lê isso Né? de novo, por favor. A frase do Derek, né? Lê de novo. O sofrimento pode ser suportável apenas quando tem significado. Uau! Olha, gente. Olha. Essa frase, o autor, Derek, ele está tirando do Viktor Frankl. Aliás, eu sugiro, né, o pessoal que está acompanhando essa live de ler, né, a busca de sentido de Viktor Frankl. Né? E a espiritualidade é o que dá sentido para a nossa vida. Né? E Viktor Frankl trabalha a espiritualidade. Todo ser humano que nasce e vive neste mundo, né, e que também tem um fim, todo ser humano nasce psicossocial, né, psicossocial e espiritual. Uau. Lembrando que a espiritualidade não tem nada a ver, porém a espiritualidade pode, né, acessar também o seu lado religioso, mas a espiritualidade é o que já está dentro, né? Não, é o que já está dentro. O seu trabalho, além de levar cura, você pode estar ressignificando a dor de muitos pacientes. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque você pode estar dando para essa pessoa um sentido dela estar ali. Cara, fantástico, Padre. Fantástico. E ainda voltando àquela questão do humor que a gente estava falando desde o início, que eu acho que passou uma hora e eu nem percebi. Não sei quanto tempo, que eu não tenho nem relógio aqui. Eu também não tive aqui para controlar e foi que eu nem percebi. Mas vai lá, vamos lá. Não, então, ainda retomando o Viktor Frankl, você já viu que eu sou fãzaço do Viktor Frankl, né? Eu percebi. E o texto, o livro ainda é da Marina, né? E eu sou fã seu, então? Viktor Frankl, no campo de concentração, imagina, campo de concentração, né? Tratado como prisioneiro. Né? Quantas pessoas cometeram suicídio por conta de ter perdido tudo? E Viktor Frankl, ele encontra sentido de vida no sofrimento e no caos que ele está vivenciando. Então ele está dizendo, Viktor Frankl no campo de concentração faz um compromisso com um colega de inventar ao menos uma piada por dia para aliviar a tensão, ao sentido de humor e o senso de humor. Né? Uau. Então ele diz assim, né? Frankl explica que a vontade de humor
A tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada constitui um truque útil para a arte de viver. Aliás, para mim, a arte vai salvar o mundo. Uau! Uau! Fantástico. Pega a senha, povo! Pega a senha. Padre, foi fantástico, não sei o que dizer. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. Live fantástico. Vamos fazer mais, tá bom? Eu tô disposto. Vamos fazer mais? Vamos. Foi sensacional. Muito obrigado pela experiência. Padre, você é sensacional. Você é um ser humano incrível. Eu tenho a honra de poder caminhar com o senhor. E vai ter muita coisa boa esse ano aí que a gente vai viver junto ainda. Sim, tamo junto. Ó, um beijo para todos, viu? Ore Deus por abençoe, mim, viu, Padre. Pércio? Que eu oro por você, tá bom? Amém, eu também, viu? Que Deus Tchau, abençoe. tchau. Gratidão, Padre. Amém. Valeu, galera. Valeu, Padre. Deus abençoe. Amém. Tchau.